Cara, você não vai acreditar no que acabou de rolar. Trump literalmente confiscou um navio petroleiro da Venezuela. Tipo assim, do nada. E a galera tá pirando porque isso pode ser o início de algo muito maior. Tipo uma escalada militar insana que ninguém tava esperando acontecer tão rápido assim no segundo mandato dele. E olha, quando eu falo confiscou, eu não tô falando de uma operação pequenininha, não. Eu tô falando do maior navio petroleiro já apreendido pelos Estados Unidos, transportando 2 milhões de barris de petróleo venezuelano, com helicópteros descendo do porta-aviões mais avançado da frota americana, agentes descendo de rapel tipo filme de ação e Trump falando abertamente que os dias de Maduro estão contados. Isso rolou literalmente ontem, quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025, então é fresquinho, tá acontecendo agora. Deixa eu te contar toda essa história porque, mano, tem tanta camada nessa parada que você não tem ideia. Primeiro, vamos entender o que aconteceu de fato. Depois a gente vai mergulhar no porquê disso tá rolando, nas implicações geopolíticas absurdas e no que pode vir pela frente, porque, cara, isso aqui pode ser o começo de uma treta militar gigantesca na América Latina. Então, assim, o navio se chama The Skipper e esse barco estava navegando em águas internacionais perto da costa venezuelana quando a Guarda Costeira Americana, apoiada pela Marinha, pelo FBI e por um monte de agências federais, simplesmente abordou ele numa operação militar coordenada. E quando eu digo operação militar, eu tô falando sério. Eles mandaram helicópteros do USS Gerald R. Ford, que é o porta-aviões mais moderno e avançado que os Estados Unidos têm. E os caras desceram de rapel nos convéses do navio, tipo operação das forças especiais mesmo. Trump confirmou a operação e chamou de o maior já apreendido. E cara, ele não tá exagerando não. Esse navio estava carregando aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo venezuelano pesado, e metade dessa carga ia para Cuba. Então você já vê que tem Cuba no meio, tem a Venezuela, e a procuradora-geral Pam Bondi explicou que esse navio vinha sendo usado há anos numa rede internacional ilícita que transportava petróleo sancionado tanto da Venezuela quanto do Irã, e que essa rede toda supostamente apoiaria organizações terroristas estrangeiras. Então, legalmente falando, existia um mandado judicial federal prévio autorizando a apreensão por causa dessas conexões com terrorismo. Mas deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Isso não foi um evento isolado que surgiu do nada. Tem um contexto gigantesco por trás que vem se construindo há meses. E quando você entende esse contexto, aí sim você percebe quão pesada essa situação toda é de verdade. Trump voltou para a presidência em janeiro de 2025 e desde então ele tem intensificado brutalmente uma campanha de pressão máxima contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. E olha, quando eu falo pressão máxima, não é retórica não, é literal. Os Estados Unidos enviaram a maior presença militar na região em décadas. Estamos falando do porta-aviões USS Gerald R. Ford, que eu já mencionei, mais um monte de navios de guerra, aviões, tropas, equipamento militar pesado, tudo posicionado ali na costa venezuelana. É o tipo de desdobramento que você vê quando um país está se preparando para uma operação militar séria mesmo. E tem mais, cara, muito mais. Desde setembro de 2025, o governo Trump tem realizado ataques letais contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Mar Caribenho e no Oceano Pacífico. E quando eu falo ataques letais, eu estou falando que eles estão afundando barcos e matando pessoas. Até agora foram pelo menos 22 barcos atacados e cerca de 87 pessoas mortas nesses ataques. Isso não é brincadeira, é o uso de força militar letal mesmo. E está gerando um debate gigante nos Estados Unidos sobre a legalidade dessas ações. Teve até um caso super polêmico, onde rolou um segundo ataque que matou 2 sobreviventes que estavam agarrados aos destroços de um barco após o primeiro ataque ter afundado ele. Tipo assim, o barco já tinha afundado, os caras estavam tentando sobreviver agarrados nos destroços e veio um segundo ataque que matou eles. Isso gerou uma controvérsia enorme com congressistas democratas e até alguns republicanos questionando se isso não viola as leis que governam o uso de força militar letal e o direito internacional humanitário. E olha, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Isso não foi um evento isolado que surgiu do nada. Tem um contexto gigantesco por trás que vem se construindo há meses. E quando você entende esse contexto, aí sim você percebe o quão pesada essa situação toda é de verdade. Trump voltou para a presidência em janeiro de 2025 e desde então ele tem intensificado brutalmente uma campanha de pressão máxima contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. E olha, quando eu falo pressão máxima, não é retórica não, é literal. Os Estados Unidos enviaram a maior presença militar na região em décadas. Estamos falando do porta-aviões USS Gerald R. Ford, que eu já mencionei, mais um monte de navios de guerra, aviões, tropas, equipamento militar pesado,
tudo posicionado ali na costa venezuelana. É o tipo de desdobramento que você vê quando um país está se preparando para uma operação militar séria mesmo. E tem mais, cara, muito mais. Desde setembro de 2025, o governo Trump tem realizado ataques letais contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Mar Caribenho e no Oceano Pacífico. E quando eu falo ataques letais, eu estou falando que eles estão afundando barcos e matando pessoas. Até agora foram pelo menos 22 barcos atacados e cerca de 87 pessoas mortas nesses ataques. Isso não é brincadeira, é o uso de força militar letal mesmo e está gerando um debate gigante nos Estados Unidos sobre a legalidade dessas ações. Teve até um caso super polêmico, onde rolou um segundo ataque que matou 2 sobreviventes que estavam agarrados aos destroços de um barco, após o primeiro ataque ter afundado ele. Tipo assim, o barco já tinha afundado, os caras estavam tentando sobreviver agarrados nos destroços e vem um segundo ataque que matou eles. E isso gerou uma controvérsia enorme com congressistas democratas e até alguns republicanos questionando se isso não viola as leis que governam o uso de força militar letal e o direito internacional humanitário. E olha, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Trump tem sido bem direto sobre suas intenções com a Venezuela. Numa entrevista que saiu terça-feira com a Politico, ele falou abertamente que os dias de Maduro estão contados. E quando perguntaram se ele descartava uma invasão terrestre da Venezuela, ele respondeu de um jeito super Trump, tipo, eu não quero descartar nem confirmar, eu não falo sobre isso. Essa ambiguidade estratégica e clássica dele, né? Manter todo mundo no escuro, deixar os adversários adivinhando o que esperar, criar tensão e incerteza. É uma tática deliberada. Agora, do lado venezuelano, cara, eles não estão quietos nisso tudo não. O governo de Maduro denunciou a apreensão do navio como um roubo descarado e um ato de pirataria internacional, dizendo que vão defender a soberania e os recursos naturais do país com determinação absoluta. E Maduro, num discurso para agricultores, falou que o país está pronto para lutar, que não é hora de covardes, é hora de combate. Então a retórica dos dois lados está extremamente agressiva e isso é perigoso, porque quanto mais você escala a retórica, mais difícil fica recuar sem parecer fraco. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela emitiu uma declaração super forte dizendo que, sob essas circunstâncias, as verdadeiras razões para a agressão prolongada contra a Venezuela finalmente foram reveladas. Sempre foi sobre nossos recursos naturais, nosso petróleo, nossa energia, os recursos que pertencem exclusivamente ao povo venezuelano. E cara, tem um ponto válido aí, né? Porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo. É muita grana, mano, muito recurso estratégico. Deixa eu te dar mais contexto histórico porque isso é importante para entender o quadro completo. Trump e Maduro já tinham treta do primeiro mandato. Em 2020, durante o primeiro governo de Trump, Maduro foi formalmente acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos. Recentemente, Trump ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares pela prisão de Maduro. 50 milhões, cara! É o tipo de recompensa que você coloca na cabeça de alguém que você realmente quer pegar de qualquer jeito. Então existe uma animosidade pessoal e política bem estabelecida entre os dois. E olha, isso importa porque política externa muitas vezes é influenciada por dinâmicas pessoais entre líderes, especialmente quando você tem um presidente como Trump que tende a personalizar conflitos geopolíticos. Agora, vamos falar sobre o petróleo, porque, cara, essa é uma parte crucial da história toda. A Venezuela produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia e a PDVSA S.A., que é a empresa estatal de petróleo venezuelana, é basicamente a espinha dorsal da economia do país. Quando perguntaram para o Trump o que vai acontecer com o petróleo do navio apreendido, ele respondeu de forma bem direta: bem, nós ficamos com ele, eu acho. E isso é significativo demais, porque mostra que não é só aplicar sanções ou fazer cumprir a lei internacional. Tem um interesse direto nos recursos, sabe? E aqui entra uma camada geopolítica ainda mais complexa. Em 2020, quando o primeiro governo Trump expandiu a campanha de pressão máxima contra a Venezuela, com sanções que ameaçavam excluir da economia americana qualquer pessoa ou empresa que fizesse negócios com o governo de Maduro, a dependência da Venezuela de intermediários e de esquemas para contornar sanções aumentou dramaticamente. E quem ajudou a Venezuela a contornar essas restrições? Principalmente Rússia e Irã, ambos também sob sanções americanas pesadas. Eles criaram uma rede complexa e sofisticada de intermediários obscuros, sendo que muitos eram empresas de fachada registradas em jurisdições conhecidas por sigilo financeiro e regulação frouxa. É tipo um sistema de lavagem, mas para petróleo. Os navios desligam seus sistemas de rastreamento, mudam de nome, mudam de bandeira, transferem suas cargas no meio do oceano para outros navios para evitar detecção. É todo mundo paralelo de comércio clandestino. E o Peacekeeper fazia parte dessa rede.
Os documentos da PDVSA mostram que o navio saiu da Venezuela por volta de 2 de dezembro, com aqueles 2 milhões de barris de petróleo venezuelano pesado, sendo aproximadamente metade destinada ao importador estatal cubano. O navio já havia sido sancionado desde 2022, mas continuou operando até agora, o que mostra tanto a determinação da Venezuela e seus aliados em contornar as sanções, quanto a dificuldade dos Estados Unidos em aplicá-las efetivamente sem usar força militar direta. E o impacto econômico foi imediato. Logo após o anúncio da apreensão, os preços do petróleo bruto americano subiram 70 centavos, ou 2,12% para 58 dólares e 95 centavos por barril. O Brent global aumentou 71 centavos, ou 1,15% para 62 dólares e 65 centavos por barril. Os mercados reagiram na hora, porque qualquer interrupção no fornecimento de petróleo venezuelano pode afetar os preços globais, e investidores ficam nervosos com potencial instabilidade na região. Agora tem outro ângulo super importante aqui, que é a questão da estratégia